tem algumas imagens aí que mostram que elas são da época quando o país completou 50 mil mortos, né? Houve como era natural, uma marca gigantesca, né? Então teve faixa pendurada no centro nas capitais, né? Como essa daí. Teve capa de jornal destacando, né, o dado estarrecedor, né, que eram 50 mil mortos. Vão ver aí a capa do Estadão, né, nominando as pessoas, porque não são simplesmente números, né, são seres humanos, são pessoas. Bom, hoje o Brasil tem mais de 211 mil mortos, mas hoje tem um acontecimento importante, né, porque o estado de São Paulo superou a marca de 50 mil mortos, né, do dia de ontem para hoje. Ontem a gente anunciava que isso ia acontecer, já aconteceu no final do dia de ontem. Isso tudo em números, obviamente, oficiais, né, porque São Paulo, como o governo federal, esconde, né, não divulga os números reais, não divulga as pessoas enterradas sem que os resultados dos exames tenham saído, que são milhares, e a estimativa em São Paulo, como em todo o país, é que pelo menos 50% de mortos a mais. Então, isso significaria que São Paulo já teria mais de 75 mil mortos. Bom, ninguém viu na imprensa, não teve capa de jornal, né? Não teve faixa em viaduto, não teve absolutamente nada. Por quê? Porque há uma conivência, né, da direita, há uma conivência, inclusive de setores da esquerda, de que tudo bem, o Bolsonaro ele é o responsável pela morte no país inteiro. Mas o Dória, nossa, isso aí é um defensor do povo, é um defensor da ciência, né? Então nós temos aí o resultado hoje desastroso, tá aí o verdadeiro resultado da política genocida, né, dos científicos Dória, Covas, assim como acontece em outros estados, né, de gente que faz encenação de ser diferente do Bolsonaro, mas que é tudo farinha do mesmo saco. E São Paulo, né, completou aí ultrapassou a marca de 50 mil mortos, né, política pela qual é responsável aí, que a imprensa não quer divulgar, né, porque o responsável é o candidato, nesse momento, o candidato preferencial da burguesia para assumir o lugar do Bolsonaro, o genocida João Dória, né, que mesmo à frente do estado mais rico do país, do estado com mais condições, com mais hospitais, com mais recursos, né, com uma enorme capacidade para enfrentar essa situação, não fez absolutamente nada, a não ser encenação, que é o que o governo vem fazendo desde o primeiro dia. Está aí um ator, né, um cínico, né, insensível diante do sofrimento do povo. Cadê a capa dos jornais para denunciar o Dória? Não tem, né? Cadê as faixas? Inclusive, coisas que foram feitas, em alguns casos, por sindicatos. Também não tem nada, né? Porque a frente contra o Bolsonaro é uma frente para encobrir os outros genocidas. E nós que estamos aqui para denunciar a política criminosa do Bolsonaro, dizer que tem que colocar para fora o Bolsonaro, queremos dizer que não é só o Bolsonaro que tem que ser colocado para fora. Tem que colocar para fora também Dória e todos os criminosos. Porque as pessoas que morreram não são só números, né? Tem uma imagem aí da internet de pessoas mortas, são milhares de pessoas como essas aí, né, que morreram, que faleceram, são pais, mães de família, irmãos, né, são pessoas de carne e osso, né, em sua maioria gente pobre, né, gente que não, como o povo de Manaus, que não pode pegar um jatinho de 170 mil reais, o táxi aéreo, o táxi da UTI, para ser levado para outro estado, né, e que não consegue receber do Estado nem atendimento médico. De um governo lá no Amazonas, governo estadual do PSD, do Kassab, né, e governo municipal que até bem pouco era do PSDB, do seu Virgílio Guimarães, que quando ficou doente pegou um jatinho, fez exatamente o que está fazendo a burguesia de Manaus. Quando fica doente, pega o jatinho, né, a UTI aérea, né, 170 mil o transporte, e se transporta para um hospital. Infelizmente, também, muitas vezes isso aí não adianta, mas obviamente que a chance dessas pessoas, né, é imensamente maior
daqueles que estão lá sendo mortos pela falta de oxigênio nos hospitais de Manaus e agora já em outras cidades. Bom, aí eu queria destacar, né? Ontem nós falamos desse fato, mas diante eu queria reiterar porque hoje o mundo, né, completou aí 2 milhões e 49 mil mortos, né, nas últimas, eram os dados aí, sempre tem diferença de atualização, mas cerca de 2 milhões e 50 mil mortos. Bom, aí eu fiz aqui a lista dos 10 países com maior número de mortos, porque para mostrar aí uma referência em relação a São Paulo, né? Para mostrar qual é a situação. Se São Paulo fosse um país, qual seria a posição de São Paulo? São Paulo estaria bonito na foto? Né? Se São Paulo sozinho, com seus 44 milhões de habitantes, fosse um país, e um país relativamente rico, porque não é justo comparar São Paulo, né, com o Amazonas, que é um país pobre, né, é um estado pobre, desindustrializado, com recursos. São Paulo tem o segundo maior orçamento do país, só perde para o orçamento federal. E tem também o terceiro maior orçamento, que é o orçamento da capital de São Paulo. Pois bem, bom, no mundo, os Estados Unidos bateram hoje a marca de 400 mil mortos, né, superaram a marca. O Brasil continua com o segundo lugar aí. Os dados do Google aí estão desatualizados, mas passou, como nós falamos, 211 mil mortos. A Índia, em número de mortos, né, mas com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem 152 mil mortos. E em quarto lugar, nós temos aí o México. Né? O México tem, nesse momento, 141 mil mortos. Né? Uma situação muito crítica também. Bom, aí nós temos aí, na sequência, vários países europeus, né? Em quinto lugar, o Reino Unido, com 89, quase 90 mil mortos, 89.860, né? Seguido de perto pela Itália, com 82.554, vindo a seguir o Irã, 56.586 mortos, a Espanha, com 53.769 mortos. Bom, e São Paulo estaria logo em seguida, seria o 11º país do mundo, né? Ficando à frente de países como Alemanha, Colômbia, Argentina, Polônia, África do Sul. Quer dizer, o número de mortos em São Paulo, o estado mais rico do país, o PIB equivalente a vários países capitalistas importantes do mundo, né? O seu João Dória, o científico, tem aí na marca, e ninguém divulga, ninguém fala isso daí, porque é um complô da direita e de setores da esquerda, né, que dizem que tem que fazer a frente com esse genocida, né, e ocultar o fato, né, de que o Dória ele é até mais eficiente, que ele consegue, com muito mais dinheiro, ter um resultado maior per capita, né, do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro tem 210 mil mortos em uma população aí de mais de 220 milhões de habitantes. O Bolsonaro, se é que a gente pudesse dar essa responsabilidade exclusivamente ao Bolsonaro. E o Dória, em São Paulo, né, com o segundo e o terceiro maior orçamento do país, ele tem mais de 50 mil mortos, né, com um estado com 44 milhões de habitantes, mas com a renda muito elevada, com muitos recursos, né, com a maior rede pública, com o maior número de médicos, né, e a ação é nenhuma. A diferença é que um faz propaganda da cloroquina e o outro não. Um faz campanha a favor da vacinação, o outro não. Resultado efetivo para a população, a mesma coisa. A mesma política criminosa, genocida, né? E isso tem que ser evidenciado, já que, inclusive, a esquerda, inclusive, não fala.